Muito bom ter você aqui, cara. Seja muito bem-vindo ao Leandro Bellarmino Podcast. Eu sou o seu hoster, Leandro Bellarmino, e nós estamos no Leandro Bellarmino Podcast. Falar onde nós estamos, só para a gente fazer uma localização entre tempo e espaço, nós estamos no estado de Minas Gerais, mais precisamente no sul de Minas, na belíssima cidade de Poços de Caldas. Em relação ao tempo, está acontecendo nesse momento a Copa FIFA de 2026. E nós tivemos um duelo entre Brasil e Japão. Eu só estou tocando nesse assunto porque é exatamente isso que vai trazer esse nosso entrevistado de hoje. Brasil e Japão, essa cultura entre Brasil e Japão. Porque o nosso convidado de hoje é um chefe de cozinha, personal chef, já cozinhou em vários lugares do mundo, entende muito bem essa relação entre Brasil e Japão. Porque ele é brasileiro, mas tem descendência direta com o japonês. Então entende muito bem essa cultura. É empresário, proprietário do restaurante Sato. Sente a responsabilidade e a expectativa do que seus clientes esperam dele. Afinal de contas, no seu restaurante leva o seu sobrenome e mais que um logo, é o brasão da sua família. Sato, seja muito bem-vindo, cara, a esse bate-papo. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Demorou, né? Demorou. Na verdade, ele me encontrou no mercado e aí a gente falou, vamos fazer e faz o quê? Faz mais de 6 meses isso, né? Faz muito tempo já. Há mais de 6 meses, mas agora deu certo, vamos Aconteceu. Na verdade, eu te encontrei no mercado, mas eu já te encontrei, eu já conheço o seu trabalho de bastante tempo. O seu trabalho tem uma certa relevância de gastronomia, porque você trabalha com cozinha japonesa e você faz de uma forma que não vou dizer que poucos fazem, porque eu não conheço ninguém que faça da forma que você faz, pelo menos aqui em Poços de Caldas, e dentro do meu know-how de conhecimento. A gente não está falando um pouquinho sobre isso. Mas eu gostaria que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho aí, resumidamente, a sua história. Nós estamos em Poços de Caldas, no sul de Minas, mas você é Poços Caldense? Né? Não, cara, vamos fazer uma resuminha aqui, vamos lá. Eu sou de São Paulo, vim para cá em 86, fiquei até 91. E em 91 fui para fora do Brasil, fiquei praticamente 20 anos. Eu morei 19 anos no Japão, tive uma passagem pela Austrália, uma passagem pela Inglaterra. E voltei, fiquei 10 anos morando na praia e voltei para Poços, minha segunda passagem aqui em Poços. A cozinha, eu vou até falar assim, a cozinha não surgiu. Meu pai tinha restaurante, meu avô, eles são japoneses, eles tinham um restaurante em São Paulo. Então eu já nasci nesse meio, eu já nasci vendo as coisas acontecendo. Eu nasci em 69, então meu pai tinha restaurante já em 67, umas coisas desse tipo. E em casa a gente já tinha uma coisa, já via meu pai, na época não existia Ambev, né? Tu tinha que comprar Antártica, Brahma, Skol, pôr no depósito, distribuir para o restaurante japonês, para o restaurante brasileiro, para a pastelaria, para o bar. Então essa coisa assim, já estava dentro de casa. Desde pequeno eu via, desce a Kombi, leva isso daqui para a pastelaria, leva isso daqui lá para o restaurante japonês, leva isso daqui lá para a churrascaria. Então é uma coisa meio maluca isso, já está. Mas eu profissionalmente, só fui entrar nisso daí em 94. Você entrou, qual era a proposta inicial? Cara, em 94 meu pai já não tinha mais nada e eu vim pro Brasil passar um final de ano e um amigo meu, o Code, falou, cara, vem trabalhar comigo. Eu falei, cara, eu trabalho, mas em casa. Faço as coisas para minha família, e faço um yakisoba, Não, você vai voltar, você vai lá, arruma um serviço, vai lavar panela, não sei o quê. E me deu o rumo que era. Ele morou lá e começou lá também. Quantos anos você tinha? Tinha 24 anos. 24 anos. E você tem irmãos, não? Não, eu tenho 2 irmãs. Uma mora no Japão e a outra mora no interior de São Paulo, em Araçoiaba, do lado de Sorocaba. E aí eu voltei, e aí fiquei, e ele me ligava e vai, e eu falei, cara, não vou mexer com isso. Até que um dia minha tia me ligou e falou, cara, arruma alguma coisa, porque tá ficando chato, eu vou jantar lá. E ele me pergunta de você. E ele ligava, cara.
Na Tipo, época, tinha uma certa insistência em... e era uma coisa assim, era na época que não existia o WhatsApp, era ligação internacional, não tinha... O Skype estava acontecendo, então era uma coisa assim, ele ligava... Existia um esforço dele para essa comunicação com você. Para ver como é que eu estava, para ver o que estava acontecendo. Porque os restaurantes do Code, eu não sei como é que estão hoje, mas o Code e o Shundi, que foram as pessoas, e o Kosushi, que eu trabalhei, o cara, linha de frente, só podia ser descendente. Tinha uma certa... Eles não aceitavam. Lá atrás, não. Lá atrás, qualquer nacionalidade funcionava, mas na frente tinha que ter um nome e ter uma descendência, o que era muito maluco. E aí... comecei lavando panela, 6 meses, aí o cara veio, me deixou 8 meses fazendo cozinha quente, e depois que ele veio e falou, vou te ensinar a fazer sushi, você não vai desistir, não vai largar o osso, fiz um acordo com você, você está cumprindo com a sua palavra, eu vou cumprir com a minha. Cara, eu não ganhava R$1, nem no metrô, para chegar lá no restaurante dele, nem para ir, nem para voltar, comida tudo por minha conta. Mas foi legal, Você fala um pouco dessa coisa de linha de frente, de descendência. O seu restaurante leva o sobrenome da sua família. E o seu logo, mais do que um logo, é um brasão da sua família. É o brasão da família. Conta um pouquinho porque eu imagino a responsabilidade de você manter um restaurante hoje, atualmente, levando o seu sobrenome e trazendo o brasão da sua família para o seu restaurante. Porque hoje servir, né, eu falo em apps, né? Você fica meio aberto, né? Porque você traz uma proposta de cozinha, mas aí as pessoas entendem o que você está fazendo e respeitam. Se teve uma dificuldade de introduzir isso, porque quando a gente fala de culinária japonesa, é muito comum a gente pensar em salmão, em cream cheese, Doritos, essas coisas. E você não traz isso e se mantém fiel ao que a proposta que você traz, né? Mas aí, como é que é os clientes? Eles aceitam isso? Conta um pouquinho. Cara, a história é a seguinte, eu comecei fazendo sushi, na verdade eu tenho 2 amigos, o Marquinho, o Marcos D'Angelo e o Cláudio Leles. Fui tomar um vinho na casa do Marquinho, vou tentar resumir rapidinho, cara. Fui tomar um vinho na casa do Marquinho e o Marquinho, bom, o japonês faz o sushi pra gente. Eu falei, cara, não dá, minhas coisas estão tudo lá, eu morava em Caraguatatuba, 4 horas de viagem daqui. Não dá, aí uma hora ele falou, cara, eu vou chamar uns amigos meus e você faz pra eles, coisa e tal. E eu vim só pra visitar minha mãe, que mora aqui desde 93. Aí eu falei, cara, vou falar que vou fazer, porque aí ele me deixa tomar o meu vinho tranquilo e a gente continua dando risada, lembrando o passado. Tá, beleza, japonês, amanhã a gente... Beleza, Marquinho. No outro dia, saí pra tomar cerveja com o Claudinho. Ô, japonês, e aí como eu falei, coisa e tal, e ele quer que eu faça sushi. Porra, você podia fazer pra gente, pra mim, pro meu sócio, pro Léo. E eu falei, nossa, vocês bateram a cabeça, o que tá acontecendo aqui? Tá todo mundo tomando o quê? Que água tá acontecendo com a água de poços, cara? É 4 horas de carro pra ir lá buscar e não vai funcionar. Não, amanhã, isso era um domingo, sábado que vem, você passa na tua casa 6 horas e a gente vai. E eu falei, tá bom, vai. Ok, vou tomar minha cerveja aqui. Acabou o assunto. Topei. Aí, cara, no sábado eu tava na casa da minha mãe, a minha mãe tinha uma cachorra, eu falei, vou passear com a Nina. Quando deu 6 horas da manhã, eu pegando a blusa, era setembro, pegando a blusa meio friozinho, quando eu olho o carro do Claudinho lá na porta, eu falei, o que foi, velho? Não, nós vamos pra Caraguá. Eu falei, você tá louco? Não, a gente sai daqui agora, chega lá umas 10, almoça, põe as coisas no carro e vai embora. Eu falei, nossa senhora, vamos. Aí vim, fiz o jantar pro Marquinho, no jantar do Marquinho já fechei mais 3. Fiz pro Léo, na casa do Léo, sócio do Claudinho, fechei mais 2 e aí virou. Isso 19. Pum. E as pessoas perguntavam, o que as pessoas comem lá? Elas comem isso? Eu falei assim, não, ninguém vai na churrascaria todo dia comer picanha. O japonês não vai todo dia comer peixe cru. É uma coisa mais elitizada, é um fast food que tem o mais barato e tem o mais caro, mas não é uma coisa que o cara vai comer todo dia aquilo. Torna-se uma coisa fora do normal. É como se o almoço do dia a dia da pessoa fosse picanha e filé mignon. Não é. Isso não acontece. Não acontece. E aí, nos jantares, as pessoas perguntavam,
E eu falava que não. E falava, a gente come tonkatsu, o lamen, o yakisoba, o kare, que é indiano, mas a cozinha japonesa, ela se divide em três. A japonesa, a que eles adaptaram e comem... Uma contemporânea, né? Que é deles, exato. E a que nunca vai ser japonesa. Então vamos lá, vamos pensar assim. O lamen é uma criação do asiático chinês que o japonês fez famoso. O gyoza, que é coreano, que o japonês fez, mas o coreano que fez, o japonês foi... E hoje a cozinha japonesa é o lamen, o gyoza, o yakisoba. Aí vem pro curry, que é o kare, que é indiano. Cara, tem redes de curry lá no Japão, que é o Koku Kare, por exemplo. E aí eles servem o que eu sirvo. E tem uma que nunca vai ser japonesa, que é a pizza, macarronada. Que não vai entrar nesse... Nunca vai entrar nessa coisa. Rolar um match aí de... Não vai ter como. Não. E aí, nessa brincadeira eu falava, não, eles comem curry, eles comem os empanados, o tempurá, que é português, sabe? O nikuman, que é o bowl, que é chinês. O gyoza, que é coreano. E aí eu falava, não, eles comem isso, comem isso, comem isso. E eu fiquei 2 anos... 3 anos quase fazendo jantar na casa das pessoas e com essa história. Aí teve um dia que eu falei, vou montar um restaurante japonês. Isso é quando? Cara, fiz 3 anos agora. Fez 3 anos, 23, junho de 23. Você acha que você conta esses 2 fatos da sua história e eu percebo a insistência que as pessoas fazem diante de experimentar a sua cozinha? Você acha que as pessoas... igual você falou, é longe, o cara falou, mas eu te levo, a ligação é cara, mas a pessoa ligou e continua te assistindo. Você acha que existe uma carência do mercado ou de algumas pessoas de experimentar essa culinária, vamos dizer assim, autêntica? O que você acha que acontece assim, vamos dizer, com o seu público? É afetivo ou é fast food? Para eles, assim. O que? O restaurante ou o sushi? A cozinha, o prato que você oferta. Você acha que as pessoas... Eu acredito que você deve ter cliente que deve se deslocar de até uma distância considerável para chegar Tem um no cara Sato. tem um cara de Pouso Alegre, Varginha. Tem uma mulher que me liga de Alfenas, Sato, são 9 horas, dá tempo de fazer um lamen para mim? Isso também comer. Então, eu acho que essa conexão que você tem com os seus clientes, você acha que ela se deve ao quê? Você já pensou nisso? Porque você não oferta simplesmente um fast food, né? Porque de onde a pessoa está até chegar no Sato, ela passou por inúmeros lugares. Se fosse por comida, por fome, ela teria economizado o caminho. economizado o caminho. A ideia, acho que eu entendi o que você quer dizer. A ideia é a seguinte: o meu avô é japonês de Akita, o meu pai é japonês de Akita, tá? Então, em casa, eu sou de São Paulo da Lapa, da Vila Leopoldina, eu nasci na Carlos Weber. E na frente da minha casa tinha uma escola que chamava Madre Paula, tá lá até hoje, e do lado de Madre Paula tinha um barracão que era um Nihongaku, que era em escola de japonês. E aí, o meu pai primogênito, eu neto primogênito, meu avô foi lá e me matriculou nessa escola. Com 1 ano e meio para 2, eu atravessava a rua e a minha primeira alfabetização foi com japonês. Com 7 anos, quando eu entrei no primário, que a professora fazia ditado, eu, katakana, hiragana, e o que eu entendia de tradução, eu enfiava o kanji. Eu estava 5 anos sendo alfabetizado em japonês. Eu tinha uma linha de pensamento, de educação japonesa. E a minha mãe, que adora o Japão, a dona Cianira, ela também ama, ela foi pra lá, agora ela esteve lá mês passado, cara, acho que ela ficou uns 40 dias lá passeando. A minha irmã mora lá, facilita algumas coisas. E o lado da minha mãe também, nós tivemos uma educação muito rígida, que foi um inglês com portugueses. Então era coisa bem... Então quando veio essa japonesada com essa sangue inglês com português, que é os Piquets Guild de Paula, cara, aí... ficou uma coisa assim, respeito acima de tudo. E quando eu aprendi a culinária lá, a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, cara, eu tenho que respeitar esse cara que não me pagou nada. Não me pagou nada, cara. Nada. Até o último dia, ele nunca me pagou o metrô, não pagava o trem, o ônibus, nada.
Mas o ensinamento que ele me passou, as coisas assim que ele falou, pô, eu tenho que coisa respeitar tem ele. preço, tem coisa que tem valor. Né? Sabe assim, não tem aquela propaganda, né? Não tem preço. É isso, eu tenho que respeitar esse cara, eu tenho que respeitar a cultura que meu pai, o meu avô, que a minha mãe, a minha avó, meu outro avô me passaram. Eu tenho que ter respeito por eles, pelo conhecimento deles. Eu não posso chegar e fazer do conhecimento deles o que eu acho certo. Não, o conhecimento deles eu respeito. Aí você falou até de cream cheese, de Doritos. Cara, eu não acho ruim. Eu acho bom pra caramba, porque é uma porta de entrada. Exatamente. Eu também, nesse sentido, eu acredito muito. É uma porta de entrada, porque o cara, quando ele chega na minha cozinha ou eu vou na casa dele, a pessoa abre a porta, ele já está aberto para receber o que eu tenho de conhecimento. Ele já teve uma entrada que talvez não foi tão tradicional, mas abriu o paladar dele para chegar nesse caminho que tipo, eu preciso de... E aí é onde entra o sato. Exato. Por exemplo, o meu arroz, eu tenho kinkan, que é a laranjinha japonesa, eu tenho yuzu, que é o limão japonês, eu ponho mel, eu ponho açúcar, saquê. Então é uma coisa assim, o vinagre, que todo mundo tempera. Então eu tenho essa assinatura minha no arroz. Então as pessoas... eu uso um shoyu, graças a Deus chegou aqui no Brasil, um shoyu Takikuma, que é japonês, o cara faz shoyu há 300 anos. E quando eles chegaram aqui, eu falei, cara, eu tenho um shoyu que eu trabalhei lá. Vai ficar fácil de harmonizar o meu arroz, o meu tempero fazer com mais esse a identidade. Ficou muito mais fácil, porque no começo, quando eu vim pra cá, era Sakura, Hinomoto, tinha as outras marcas, a Cepera, tinha um leque assim, eu falo, cara, não casa com a minha comida. Você não alcançava no sabor aquela identidade que você precisava. Por mais que a gente, assim, eu nunca vou conseguir fazer comida japonesa no Brasil. Ponto. Que o arroz deles não sai de lá. Acho que tem até o meandro do Haru em Copacabana que ele acho que estava mexendo com arroz japonês. Fez um restaurante bacana pra caceta. Mas não lembro, assim, o Kosushi, por exemplo, que eu trabalhei, eu não sei hoje como é que tá. O Jorge, ele trabalhava com arroz de Califórnia. Então, um arroz bacana pra caceta. E trazendo isso para os dias de hoje, como é que você faz para você pegar todo esse respeito que você tem, essa tradição, o seu nome, o brasão da sua família e traz para o negócio hoje, na dinâmica de hoje, eu falo de montar um time. Você consegue... Porque hoje está a turnover, a troca, essa geração que a gente precisa trabalhar. Como é que é o time lá? Isso é difícil, hein? Você formou um time e esse time respeita, como é que funciona? Cara, eles têm informação, né? Eu tenho uma mocinha lá que chegou agora e é isso, eles são muito jovens, eles não entendem isso. E até entendo eles não entenderem o que eu vivo, porque eu vivi um outro mundo. Não, eu tenho 57 anos, vou fazer 57 anos agora. Eu vivi um outro mundo, eu vivi uma outra realidade. A realidade deles é assim, eu costumo falar isso, que é uma meio que... A realidade deles está na palma da mão deles. E eles não conseguem evoluir. A minha geração, a gente tinha que ir para uma biblioteca, consultar uma Barça, achar a reedição anual. Tinha que sair de uma zona de conforto. Não, tinha que sair de casa. O cara hoje não, ele acorda, ele tem o mundo ali, a IA hoje então, tá ali na palma da mão dele, ele não consegue evoluir, ele fica ali no TikTok, e aí você fala, cara, não é possível. E eles se sentem evoluídos, eles se sentem evoluídos. Eles são. Chegou. Eles são, mas são. não dentro da minha área. Mas acho que não é uma opinião minha, mas também não dentro da realidade, né? Talvez aí, eu já trabalhei com muitas pessoas que insistem que tem o conhecimento, e de onde veio esse conhecimento? Não, eu vi um vídeo, eu assisti um negócio. Quer dizer, então é conhecimento, mas... É exatamente isso. Hoje eu até conversei com uma pessoa que eu perguntei para ela se conseguiu o miso. A Sakura faz 2 tipos, o Shiro e o Aka. O Shiro é branco e o Aka é vermelho. E eu não trabalho com eles, eu trabalho com o da Zuma. Eles não têm Shiro e Aka. E ela falou, Sato, você não tem o Shiro? Eu falei assim, não, eu trabalho com a Zuma.
Por quê? Não, porque eu tenho uma cozinheira que a receita tem que ser o shiro. Eu falei, então, vai atrás do shiro. Na minha cabeça, até comentei com ela isso hoje. Ela achou? Achou, então beleza. Na minha cabeça, eu tenho uma pasta. Eu, com esta pasta de soja, eu vou ver o que eu quero. Eu quero potencializar ela, fazer dela um shiro? Não, eu quero fazer ela mais fraca. Eu quero fazer dela um AK. Então, aqui eu vou potencializar ela com os temperos, com sal, com shoyu, com hondashi, com ajinomoto, seja lá o que for. Eu não preciso seguir uma receita, mesmo porque no nosso ramo e aqui em Poços, você sabe, tem dias que não chega a mercadoria aqui. Não dá pra ficar engessado. Não, É igual, tem que ter você essa ter dinâmica. uma tinta amarela e uma azul e precisar de um verde for comprar. Sabe que dá pra misturar os dois e chegar naquilo que você precisa. Exato. Mas é porque tem né, acaba tendo conhecimento, né? Não de uma receita, mas de técnicas que dá pra você chegar lá. subir, descer, depende do que vai se aplicar. Onde você quer chegar com aquilo. Eu quero um misoshiro. Eu tenho miso, a pasta de soja, eu quero um misoshiro, que é a sopa. Beleza, o que eu quero dele? Eu quero ele mais potente, eu quero ele mais suave, eu quero ele mais encorpado. E aí, a pasta tá ali. Você tem uma picanha, eu vou fazer churrasco. Você quer ela no ponto, que é mais mal passada, aquela história da carne aqui no dedo, né? Eu quero ela aqui, eu quero ela aqui. Você, com a própria mão, você acha o ponto. Como é que eu quero? Eu quero com mindinho, que se você alcançar, você vai ser crua. Mas eu, por exemplo, gosto dela muito mal passada. E aí, a picanha para todo mundo é a mesma. Eu tenho uma história, assim, particularmente, quando eu comecei, foi lá em São Paulo, trabalhava num restaurante em Moema. Qual? Chamava Pizzarella, depois passou a chamar Cantina Fusetto Pertucci. Ficava atrás do shopping, ali naquela parte que os nomes é de passarinho. Sim, de do índio, outro lado. Um lado é índio, outro lado é passarinho. Acho que era... Não, na verdade era do lado dos índios, Alameda Palmaris, se eu não me engano. Chamava... Acho que eu sei. Quando eu cheguei lá, passou a chamar Cantina Fusetto Pertucci. Mas antes ela era tradicionalmente uma pizzaria. Chamava... Acho que era Pizzarella. Pizzarella existe até hoje, se eu não me engano. A não ser que mudou, tem outro nome, né? Porque Sato tem um monte também. E aí tinha um senhor lá, que ele era italiano, e ele era responsável pelos molhos e pelas massas. E ele me passou o molho, assava tomate, enfim. Então tinha uma sequência para criar aquele molho de tomate. Um belo dia, eu, muito jovem, ia cebola, muita cebola no molho, caramelizava tudo. Não sei porque eu coloquei alho no negócio. O cara percebeu no cheiro na hora que ele entrou dentro da cozinha. Eu devia ter uns 16 anos. E aí ele chegou em mim e falou assim: o que aconteceu aqui? E eu, nada, tipo. Você mexeu no molho? Eu falei, não, é porque ia uma quantidade de cebola e ele foi deduzindo pelo aroma. Quer dizer, o cara estava acostumado tanto com aquela receita que quando eu alterei um pouquinho, ele percebeu. E ele se sentiu ofendido por aquilo. E ele, cara, ele me deu uma lição que eu levo até hoje. Ele falou assim, cara, eu aprendi esse molho com a minha mãe. Provavelmente a minha mãe aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó dela. Eu não mexo uma grama nessa receita. Eu não tenho autoridade para mexer nessa receita. Por que você acha, cara, que até hoje eu falo e me arrepio, que você tem autoridade de mexer? Não precisa mexer em nada. Aí ele até falou uma coisa, por isso que vocês brasileiros não conseguem manter uma coisa assim, a coisa se perde ao longo do tempo, porque todo mundo mexe e depois não viram nada. E até hoje, assim, quando tem algumas receitas, ou quando alguém faz alguma coisa do qual eu gosto, tipo, eu não altero em nada. Porque se o cara fez e o cara passou aquela receita pra mim, é porque é daquele jeito que eu gosto. Então eu não mexo em nada. Se eu não tiver todos os ingredientes, eu também não faço. E eu levo isso comigo com as receitas que eu tenho, assim, sabe? Eu sigo, mas, tipo assim, isso foi uma lição de vida pra mim. Eu não percebi o quanto era importante aquilo pra ele, né? Sim. E eu, jovem, me inventei de mexer. Eu acho que, né, essa acho que você deve sentir muito isso, né? Essa coisa da responsabilidade de manter um... Assim, lá no cardápio tá lá, yakisoba, né? O molho da família Sato. Então, o que acontece com o yakisoba? Essas comidas eu como desde criança em casa. Minha mãe, por exemplo, aprendeu a fazer carê. Então,
Então, curry a gente come em casa, yakisoba, essas coisas todas, porque meu pai e meu avô eram japoneses. Não comíamos todo dia, mas pelo menos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, nós comíamos um prato japonês, alguma coisa tinha na mesa, um mochi, um tempurá, alguma coisa tinha, que a minha mãe foi, no decorrer dos anos, foi aprendendo, e a gente foi comendo isso, né? Então tinha arroz, feijão, um tempurá de abóbora, de kabotian, sabe assim? Em vez de ter um legume salteado, tinha uma tempurá, as coisas desse tipo. E essa história do preservar o alimento, a receita é muito engraçado. Porque o yakisoba que eu tenho, que eu faço no restaurante, o meu avô é de Akita. É o penúltimo estado antes do canal ali que vai para Hokkaido, um canal de 30 quilômetros, onde pegam aqueles atuns famosos, essas coisas todas. E a minha avó é de Nagasaki, que é extremo sul. Então eu não sei, e ninguém sabe dizer isso, que se foi a minha avó que chegou em Akita e fez o yakisoba e eu comi esse yakisoba depois, ou se quando ela chegou lá na região, ela aprendeu a fazer e passou a fazer e eu acabei comendo do mesmo jeito. Porque o yakisoba que a gente come, eu falo isso sempre, o yakisoba que a gente come aqui no Brasil, chapa macarrão, joga o molho, joga a carne, mistura os legumes e serve pro cliente. Lá não, a gente em casa sempre fritou o macarrão, passou numa frigideira, deu uma queimadinha nele para ter aquele amarguinho, põe no prato, aí não, proteína, legumes, o molho em cima do macarrão. Então é justamente isso. Isso eu trago em casa, porque em casa a gente sempre usou o shoyu nacional, o ajinomoto, o hondashi, o sake, que tinha aqui. E acabou. Agora, quando eu vim fazer carê, cara, não dá pra fazer um carê japonês aqui. É caro pra caceta, que era aquelas tabelinhas, aquelas tabletinhas assim. Então eu fiz o meu mix do meu carê, os meus temperos e sirvo o que a minha mãe fazia, aprimorado com o que a gente tinha aqui no Brasil desde criança. Porque quando eu era criança não vinha carê, tablete, mesmo porque esse tablete de carê é uma coisa mais nova. Então tem coisas assim que o yakisoba, por exemplo, preservei. O carê não, o carê já é meu. Tem pratos que são meus. O lamen, por exemplo, é meu. Eu faço de vez em quando o tonkotsu, aí é japonês. Aí é o frango, a carne de porco, ficam 36 horas, 12 intervalo de 12 de descanso, 12 de fogo, 12 de descanso e mais 12. Ele fica 36 horas com intervalo de 12 horas. E foi do jeito que eu aprendi lá. Joga cenoura, joga alho poró, cebola e aquilo fica, cara. 12 horas, fogo baixo e ele reduz. Eu começo uma panela de 45 litros, quando eu termino eu tenho 20, depois de 36 horas de fogo. Mas é o que eu aprendi lá. Não abre mão. Não. E vamos falar um pouco, tenta visualizar o seu cardápio, o que mais sai lá, o que mais... Conta um pouco do seu cardápio para quem não conhece o restaurante. Cara, o carro-chefe lá é o lamen, né? O lamen e o yakisoba. A pessoa chega lá, eles vão atrás do lamen e do yakisoba. Por questão dessas novelas, dos dramas, que é engraçado, muitos vão por causa do drama coreano e na verdade o dorama já é uma palavra, é o drama do japonês, né? A sériezinha, novelinha do japonês que virou dorama porque os coreanos não tem essa palavra, dorama. É interessante. É que nem o gyoza. O gyoza tem um nome na Coreia e o japonês fez o gyoza ser reconhecido no mundo inteiro. Mas acontece bastante pratos, tipo o strogonoff é russo, mas quando ele vai para a França, que ele ganha a proporção e vira um carro. E o restaurante está localizado aonde? Fala um pouquinho, só pra gente... Tá na Rua Cis, perto da Matriz, na calçada da Pernambucanas, entre o mercado BH e a Pernambucanas. Tem uma galeria no andar de cima. Subiu a escada para cima. Olhou para cima, já tem a bandeira do Japão lá. Verdade. Já facinho de localizar. Então não tem muito mistério. Mas aí é engraçado, porque a pessoa vai lá para comer o yakisoba. Aí ela vê os outros pratos passando. Elas veem, o que é aquilo? O que é aquilo outro?
O que é aquilo outro? O que é aquelas bolinhas do takoyaki, né? Takoyaki, eu faço takoyaki lá. Mas o que é aquela takoyaki? Taco é polvo, yaki é chapa, fritura, né? O que é aquilo lá? Uma bolinha de... e aí vai, cara. Tem gente que vai lá, experimenta o cardápio e volta e tem as variações também, né? Dentro do cardápio. Dentro da sua rotina tem muito isso das pessoas perguntarem e você tem que estar contando, explicando, porque as pessoas vão bem abertas, né? Tem que chegar lá, o que está acontecendo. E como é que é? Você cozinhar e você consegue fazer essa coisa do chefe ali pra fora? As coisas que as pessoas querem te ver também. A gente sabe que você tem que estar lá dentro para que tudo aconteça. Como é que é essa dinâmica? Dá para acontecer, não? Não, acontece, tem que acontecer. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Eu tenho um restaurante. Um restaurante é um filho. Ele nasceu, eu vou ensinar ele a andar. Na hora que ele estiver andando, eu vou acompanhar ele. Não vou ficar lá. Porque se eu fizer isso, como é que eu faço com meus jantares? Você entendeu? Eu tenho um compromisso. Semana passada eu fui para São Paulo fazer um curso que foi só no domingo, de Izakaya. Aí tem um curso que eu fiz lá uns meses atrás, que era de Sake Pro. Sake só para culinária japonesa. Sake para culinária japonesa. E aí foi sexta, sábado, domingo. Como é que eu fecho o restaurante? Não, é um filho que está andando. No começo, não pude fazer isso. Tava lá diariamente, cozinha, atendimento, levava o prato. Agora não. Tudo, como uma criança mesmo que não cai. Tá caindo, você segura daqui. Aí a equipe também é assim. Esse tempo atrás eu tinha uma funcionária que eu tava no salão, aí escutei um prato quebrando, aí eu entrei, aquele silêncio na cozinha, né? Eu quebrei o prato, eu falei assim, machucou? Alguém machucou? Não, recolhe o prato, vamos tocar o barco, porque a minha avó me ensinou que isso daí é material. Se ninguém machucou, toca o barco. Não quero saber, eu falo isso. Não quero saber quem quebrou, o que quebrou. Eu quero que vocês entendam que se ninguém machucou, para mim tá bom, e que tomem cuidado para isso não acontecer. Vida que segue. Porque senão cria aquela, quebrou, olha quanto que custa. E tem prato lá. E tira o foco do que eles precisam fazer, que o negócio tem que tocar o barco, tem que continuar acontecendo. E se eles ficam naquela conversinha, o prato, fazer um jantar, o Kevin, que trabalha comigo há uns 3 anos fazendo jantar, ele quebrou um prato, era um prato quadrado japonês, R$490. Eu falei, eu não vou te pagar. Eu falei assim, não, recolhe, vamos continuar. Aí, por coincidência, eu tive aqui na Kikkoman, na Paulista, no edifício da Asahi. Aí eu passei na Paulista, fui lá e bati foto de 3 pratos para ele. Eu falei assim, cara, por isso que eu não vou cobrar o prato. Um era 480, o 490 eu tinha um de 550. É um ativo bem caro. Um preço considerável. Mas é um prato japonês, uma louça japonesa. O cara, eu vou na casa do cara, o cara fala, cara, que louça linda. Entendeu? E faz parte da experiência. Faz parte da experiência. E outra, quando eu faço o jantar na casa da pessoa, esses quase 20 anos que eu fiquei lá, trabalhando com isso, eu tento passar o porquê que tá ali aquele prato, porquê que aquilo tá lá, sabe? Eu vou dar 2 exemplos. Eu tenho uma cliente que chegou na casa de um dos meus clientes para comer yakisoba. Fiz a entrada do shimeji, servi o yakisoba e comecei com os frios, suzukuri, que é um carpaccio. E o carpaccio de salmão, que é um prato, é o peixe mais fácil de você trabalhar. Não é que ele seja fácil, é que a aceitação é muito grande. Tem muita coisa a favor do salmão. A cor, A cor, a dinâmica do prato. Tudo. E aí eu expliquei, esse prato é um carpaccio de salmão, tá com tal tempero básico, e esse daqui eu pus itimi, e esse daqui eu pus shichimi. Mas o que é isso? Aí eu explico, essa aqui é uma pimenta, essa aqui são uma combinação de 7 pimentas, e blá, 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 blá. E aí essa cliente e o marido comeram. Aí cheguei com o primeiro prato básico, o nigiri,
o uramaki, o rossomaki, eu vou explicando o que é cada coisa. Expliquei o arroz, como é que é temperado. Então vamos experimentar, vamos. Chegou no final da noite, Sato, quanto que deu? 2 yakisoba, deu tanto, coisa e tal, né? Não, você não entendeu. Você ia lá, punha o prato, voltava pra cozinha, e eu e a minha esposa, a gente comia. Eu comia. Nós jantamos que nem todo mundo. Eu vou te pagar um jantar, 2 jantares, porque foi o que aconteceu. E teve uma outra moça, esse foi o Fernando e a Raíssa, e a outra moça foi a Duda. Mesma coisa. Cheguei, expliquei, aí ela... Cheguei a fazer festa de aniversário na casa delas, e os pais ficaram surpresos. A Duda, por exemplo, você come, então... Ele explica de um jeito que não tem como você não querer experimentar. Aquele momento é único, se você experimentar aquilo agora... Então, a coisa é aquela, o cara faz o hot roll, o cara põe Doritos, o cara põe cream cheese, é a porta de entrada, o cara já pôs o salmão na boca, já pôs o arroz, a alga, que é difícil, a alga, uma textura de peixe e o arroz, a peixe e a alga, com um shoyu, que é totalmente fora do nosso paladar. Porque eu acredito muito nisso, acho que quando as pessoas... Acho que o alimento, ele é mais do que... Ele faz uma conexão, né? Então, quando a gente tá feliz, a gente faz um churrasco. Ninguém vai fazer um churrasco porque tá triste. Então, se você tá comendo churrasco, automaticamente já fica alegre. Acho que o alimento faz essa conexão Sim. com a emoção. E eu acho que é necessário essa entrada com sushi, porque se a pessoa não tem nenhuma conexão de emoção com o alimento, né, o sushi, ou seja, quando ela experimenta o arroz... que ela vai experimentar o arroz pela primeira vez na culinária japonesa, e você falou dessa identidade do seu arroz, quer dizer, a pessoa não tem essa memória afetiva. Sim. Quer dizer, quando ela come arroz, ela espera sentir alho, que é o que ela está acostumada. E aí ela come e sente esses novos sabores, que é muito novo. E o próprio corpo acaba... Não que a pessoa não goste, eu acho, que o corpo acaba rejeitando. Tipo, cara, eu não conheço esse sabor. O arroz que a gente come não tem esse sabor. Eu acho que é importante esses sushis de entrada, porque vai fazendo essa conexão com a pessoa. Sim. E aí depois ela vai ficar tão interessada nisso que ela fala, preciso de mais, preciso de coisa mais original, né? E aí chega, assim, já aberta a conhecer, mas ela já experimentou. Não é de cara que o cara vai... Não, o cara, justamente... Não, mas já vai preparando, igual você falou, pra alga, pro arroz, né? E aí a pessoa fica mais... Acho que com criança já é mais fácil, né? Porque a criança... Mas A criança, para mim, meu entendimento, é como um computador sem programa e um livro sem nada escrito. Você escreveu naquela página, ela vai, em algum momento, ela vai voltar lá, vai ler aquilo e vai... O computador vai lá naquele diretório, vai achar aquilo, é isso aqui, entendeu? Então é muito mais fácil quando a criança chega pra gente. O adulto não, o adulto chega cheio de preconceitos, não é preconceito, é preconceito. É um conceito e emoções que também, exato. Coisas que ele já comeu, tem história dele. A criança chega mais aberta. Porque ela vai pôr na boca, gostou, mas a criança também tem 2 fatores. O espelho dos pais e o espelho das outras. Se ela vê um amiguinho comendo, eu também vou comer isso. Se meu pai e minha mãe comem, eu também vou comer isso. Então fica mais fácil. É muito engraçado isso que você falou de remeter. Eu tenho uma companheira que está comigo há 4 anos, a Márcia, e ela morou 15 anos lá no Japão. E eu não conhecia ela, conheci ela aqui em Poste Caldas. Engraçado isso, né? O mundo dá umas voltas. Então meu pai diz, o mundo já é redondo por causa disso. E aí tem pratos que eu faço, que outro dia eu fiz o carê. Ela entrou na cozinha e falou assim, nossa senhora. E ela lembrou lá do Japão, quando ela comeu o carê pela primeira vez. E ela falou, não. E aí outro dia fiz um katsu carê, arroz com carê e o empanado. E levamos para casa para jantarmos. Também sabe como é que é? Restaurante fecha, você chegar em casa... Se não levar, vai comer vai comer nada em casa. Cara, mas eu acho Vida de cozinheiro. Eu acho que a profissão de cozinheiro, ela tem esse poder, né? De fazer uma pessoa remeter a uma emoção, né?
de trazer mesmo, a ponto da pessoa se emocionar. Cara, Mesmo. eu tive... Nossa, essa foi bem legal. Eu tenho um cliente aqui de Poços, o Mitsui, que ele trabalhou na Mitsui e teve uma época que ele... Como é que se fala? Ele foi pro Japão. Eu não conhecia ele. Ele trabalhava na Mitsui e aí a minha irmã que mora no Japão trabalhava na Mitsui e falou, vai um grupo aí, coisa e tal, dá pra você ajudar eles a fazer compra, coisa e tal. Esqueci o nome do presidente da Mitsui na época. E a Mitsui tinha uma coisa assim, X anos de trabalho ganhavam uma viagem pro Japão passar 15, 20, 30 dias lá. A empresa bancava esses caras. Então, tipo assim, era um bônus pro cara estar 10 anos dentro da Mitsui. Entendeu? Não sei se agora não é mais, né? Que é o das Curimbaba. Mas eles tinham isso. E aí ele foi lá. E aí eu conheci ele lá, coisa e tal. Abriu o restaurante e ele foi. Aí, a coisa de japonês. Você fica feliz de ver uma pessoa que você não vê há 20 anos. Aí eu fui e dei um tsukemono pra ele, um fukujinzuke, uma conserva. Aí mandei pra mesa, né? Aí ele comeu e ele falou, cara, igual a da minha sogra. A minha sogra, que é japonesa, começou a contar a história da sogra dele. E eu falei, cara, é isso. E você sente que aquilo dali chegou aonde você quer. Não é o reconhecimento de um cara que tem uma japonesa que fazia, que ele comia, e depois de 40 anos ele vai e come e fala, cara, igualzinho da minha sogra. E teve um mais ainda, que foi mais engraçado, é um cara de Campinas. Ele já, nesses 3 anos, que ele já veio aqui só para comer o carê. Que nem é, assim, uma adaptação minha, porque eu não consigo fazer. Não, se eu for importar, comprar, Fica inviável. fica inviável. Eu tenho que pensar num negócio, é um negócio. É um negócio. E aí ele falou, cara, isso aqui é igualzinho a da minha Bachan. A Bachan quer dizer avó, né? Da minha avó japonesa. E o cara, tava ele e a esposa, e a esposa levantou assim, e aí a Márcia foi lá, o que tá acontecendo? Cara, o cara começou a chorar na mesa. Eu imagino. Porque lembrou a comida da avó dele, o cara, acho que tinha uns 60 anos, a senhora já falecida, né? Não sei se é a mãe dele, mas lembrou da avó dele, começou a chorar na mesa, chamou a Márcia, aí foi lá na cozinha, me tirar da cozinha. Assim, uma coisa que é super gostoso. É impagável. Não tem. Impagável. Eu Não acho que tem. imagino, porque isso imagina, na idade, onde estava esse sentimento dessa pessoa. Onde está guardado onde isso? estava guardado, quer dizer, quem que poderia resgatar isso? Quer dizer, ele comeu aquilo e transbordou aquela... E foi por causa da comida, de uma certa forma. É que a gente... a comida, uma música e o perfume. Nos joga em qualquer lugar, em qualquer tempo. E resgata qualquer emoção que você tiver, independente da idade. Né? Você vai aonde você já passou há 3 semanas ou há 40 anos. Aquilo tá guardadinho lá. Quando você sente aquilo, ouve aquela música ou sente aquele cheiro, você fala, cara, é aquilo. Nossa, me lembrei. E traz emoção. E falando assim, numa perpetuidade do processo, você hoje tem alguém que você, assim, vamos dizer assim, repassa esse conhecimento? Como é que você acha que vai acontecer? Esse é o mais triste, isso? Né? Isso que você tem, sabe? Você consegue? Cara, é triste porque as pessoas gostam, tem esse público, eles gostam, eles vão lá, eles gostam, mas eu passar para alguém, aquela história que a gente estava comentando agora há pouco, eles não têm interesse, eles são jovens, eles são inteligentes, eles são mais, e o cara de meia idade, ele já tá pegando, se ele não tá pegando, você tem 2 opções do cara de uma meia idade, né? Ou ele já pegou o rumo dele e vai. Já tem a linha que ele quer traçar. Ou ele não. Ele é o cara que vai pular. Ele vai ficar pulando de um lugar pro outro. Então, é difícil, cara. É difícil. Assim, eu acredito que seria super legal ter alguma coisa assim. Mas não vejo isso acontecendo. Você acha que eles também suportariam o processo? Porque
a construção, tipo, dessa identidade forte que você tem, né, da cozinha, você vai passar isso, você não conseguiria passar, não sei, porque mais que aprender, né, a pessoa teria que ter a responsabilidade de uma certa forma de algumas coisas. Quer dizer, a dinâmica é muito grande para poder. Não. Não, você tem razão. Eu vou dar o que eu vivi. Eu vou completar 57 anos. Eu trabalhei com um cara, com o Shundi. Eu não sei nem onde está o Shundi, cara. Eu gostaria de saber. Japonês. Ele tem 1 ano a mais de sushi do que eu tenho de vida. Então ele vai completar 58 anos de cozinha, de sushi. Ele não consegue, o filho dele acho que não acompanhou ele. O filho dele absorveu muito dele, mas não acompanha ele. Não é o caso. Aí nós estamos falando de Brasil, tá? Aí você vai para o Japão, tem o Jiro. O cara completou 100 anos, escreveu um livro. Ele tem 2 filhos. Um ficou com ele no restaurante, que é ridículo. É ridículo, se eu não me engano, são 10 lugares, sabe assim, 10 lugares e 2 mesinhas de 4 lugares, assim, pequenininho. E o filho mais novo saiu e montou o dele, porque ele sabia que o mais velho vai herdar aquele espaço. Aquela posição. Então é uma coisa assim que o Jiro-san, ele sabe que que a coisa vai continuar com o filho mais velho e que o pequeno fez, e o pequeno fez um restaurante igual ao do pai, idêntico, só que espelhado. Você entra no Jiro, aqui a porta, o balcão está do lado direito e as 2 mesas estão do lado esquerdo. No restaurante do filho caçula, você entra, o balcão está do lado esquerdo e as mesas estão do lado direito, o mesmo tamanho, o mesmo tudo. E ele espelhou. O pai trabalha no metrô, nos túneis do metrô de Ginza, que acessa inclusive o parlamento japonês, o governo japonês, e o filho está em Roppongi, num prédio novo, moderno, tudo, mas exatamente igual. Então, lá existe isso. Responsabilidade de... E pode ver que, do jeito que você está falando, ele até entendeu a posição dele e fez um... E foi embora. Porque ele sabia que ele nunca ia ter o restaurante dele, porque o restaurante é do irmão dele. É do irmão. É uma hierarquia que eles têm lá. E essa forma dele, né, assim, deles viverem isso é muito bonito, né? Da família entender isso, né? Eles têm uma logística que jamais vai acontecer aqui. Eu vou dar um exemplo maluco. O Adegão, ele é o primeiro samurai saque do Brasil. Ponto. E ele vai para o Japão várias vezes por ano. E quando ele foi receber a honraria de ser o primeiro brasileiro reconhecido governamentalmente como embaixador de saquê, vamos usar esses termos assim. E aí ele foi ia ter uma recepção, ele visitou todas as fábricas de saquê do Japão, daquelas tradicionalíssimas que fazem uma quantidade limitada de saquê, ou até as maiores. Bom, enfim. E aí ele recebeu são feitos vários eventos, e um dos eventos era de terno e gravata, e ele não... Eu vou contar, mas ele conta isso para todo mundo, por isso que eu vou contar. E aí ele chegou e falou, vou mandar passar o terno. Quando você foi mandar passar o terno, ele falou, não, você tem que mandar 2 dias antes, aqui no hotel. Não, mas é amanhã. Não tem jeito. Aqui é isso aqui, não tem jeitinho. Aqui não tem jeitinho. Essa é a regra do jogo. O jogo é esse. Vamos lá. Aí ele desesperado, aí uma camareira, e ele desesperado encostou nele. O que está acontecendo? Ele falou, não, amanhã eu tenho um evento com o governo, com todas essas fábricas, e o meu terno não está passadinho. Ela falou assim, se você quiser, eu levo para minha casa, passo e trago para você amanhã, mas eu só chego às 9, 10 horas da manhã. Ele falou, não, beleza. Beleza. É a melhor opção para resolver meu problema. Vou resolver meu problema, vai ter uma pessoa que vai levar o terno, coisa e tal.
Isso chama omotenashi. Tá? Aí ele foi, no outro dia acordou, fez o que tinha que fazer, quando chegou lá tava o terno, passadinho, arrumadinho, pendurado. O que ele fez? Ele pegou, domina muito bem o japonês, escreveu um bilhetinho agradecendo, pôs no envelope, e lá você não dá dinheiro, você põe no envelope e dá o envelope para a pessoa. E deixou lá o envelope com dinheiro para a camareira. Ela foi, chegou, tirou o dinheiro, leu o bilhete, colocou o dinheiro de volta dentro do envelope, escreveu um bilhete para ele dizendo que ela fez aquilo porque era do coração dela. Ela não queria o dinheiro dele. Ela ia ficar com o bilhete se ele não se incomodasse, que era mais importante do que o dinheiro. O agradecimento dele O reconhecimento, né? O é agradecimento. muito mais importante do que o dinheiro. Eu não só falar obrigado, ele escreveu. Ele né? escreveu um bilhete agradecendo, coisa e tal, e deixou o dinheiro e o bilhete. Ela falou, eu não quero de seu dinheiro, eu quero só o bilhete. Entendimento de humanidade deles. E para nós de restaurante, depois você dá uma olhada no Instagram, tem um restaurante em Tóquio que acho que 70% dos pedidos vão certo para mim. 30, 35, 40% vai errado. Então vou eu e você pede uma feijoada, eu peço uma picanha na chapa. Aí vem uma pizza e uma macarronada. Aí você olha pro cara e fala assim, beleza, obrigado, é isso que eu quero. É um motenashi. Porque o pedido que foi para a cozinha era a minha picanha e a sua feijoada. Só que os atendentes têm demência. É síndrome de Down, é autista, é Parkinson. Você não vai lá para comer. Você vai lá para valorizar aquelas pessoas numa sociedade que há 20 anos atrás já tinha... Eu passava no metrô, pagava o metrô, entrava, pegava um refrigerante, ali pegava outra coisa, tudo com celular. Hoje em dia a gente está começando a ver essa tecnologia. Você imagina, 20 anos atrás, o cara já tinha essa tecnologia. O importante não é a tecnologia, não é o dinheiro, é o tempo. O que a gente tem de mais valioso é o tempo. O tempo que a gente passa com os nossos filhos, com as nossas companheiras, com a nossa família. Isso é o omotenashi. Não é o dinheiro, é o bilhete do adegão. Isso que é o legal. Não é o dinheiro, olha, $100, coisa e tal. Não. É o tempo. O cara vai lá e aquelas pessoas se sentem úteis numa sociedade que é hiper, ultra tecnológica. Eu morei lá até 2009, quando a minha filha nasceu. Eu chegava no apartamento, enfiava o dedo. Abria a porta do prédio, chegava no meu apartamento, punha o dedo e abria a porta e tudo. Eu apertava o dedo, já via o elevador, acendia. Quando eu chegava, estava aceso. Eu entrava em casa e ficava olhando, eu saía do corredor e apagava a luz. Há 20 anos atrás, os caras já estavam nessa tecnologia, mas o que é importante? O tempo, o omotenashi, o doar o que você tem de mais importante nessa vida. Não é o dinheiro, é o tempo. Verdade. É o tempo. Acho que o tempo hoje é a riqueza, hoje que alguém pode acumular, é ter tempo para as coisas, né, para as pessoas. Em relação a tempo, até essa história que você contou, acredito que essa pessoa deve ter esse bilhete até hoje. Se fosse o dinheiro, não teria. Eu não teria mais. Não teria mais. Então ela entende o que tem preço e o que tem valor, né? O ser útil, o ajudar. Eu tenho um casal de clientes, faz tempo que eles não vão lá, vou até cobrar eles. Eles falam, vamos pro Japão, coisa e tal. E aí, eu falei assim, cara, vai acontecer uma coisa que vocês vão dar risada, mas acontece. Vocês vão chegar lá, às vezes eu começar a procurar a placa, vocês vão ficar perdidos. E alguém vai encostar em vocês e vai ajudar vocês. Em Tóquio. Não é possível. Tóquio. Entendendo que vocês estão perdidos. Aí diz que o Giovanni e a Cíntia. Aí o Giovanni procurou nas placas, porque a placa vem escrito em kanji, embaixo está em hiragana, que é o alfabeto deles, traduz a simplificação da leitura daqueles ideogramas. E embaixo, normalmente do lado direito da placa, está em inglês, chinês e coreano por causa da Copa. Eles estão muito próximos, então eles fazem muito intercâmbio, turismo, essas coisas. E aí tá lá escrito. Ele começou a olhar uma placa e a outra, e a esposa dele, a Cíntia, olhou assim,
Aí vivi na velhinha, assim, e ela falou assim, não é possível que o Sato vai... O Sato tá aí. Ela já Na hora, ela falou assim, cara, Sim, aí a sim. velhinha encostou nele, perguntou pra ele o que estava acontecendo, ele falou, não preciso ir em tal lugar. Ela pegou na mão dele, foi até a bilheteria, falou onde que ele estava indo, o cara falou, anotou lá o preço, passou pra ele, foi, pagou, virou pra ele, agradeceu ele por ter ajudado ele, virou e foi embora. A Cíntia falou, cara, não tô acreditando. Aconteceu mesmo. Aconteceu. E eles são assim, o entendimento deles de humanidade estão, putz. E igual você falou, e eles entregam mais do que tipo, é ali. Não, Igual você eles falou, te levam. pegou, levou, tá tudo certo, resolveu, conseguiu se achar. E aí ela agradece, sabe? Quer dizer, por mais que a gente pense em educação hoje, né? Tipo, não, onde que é? Não, é lá, ó. Passa lá e... Tem um outro exemplo, que é o meu primo, que é português, a minha tia é de Açores. E eles foram pro Japão agora 1 ano e meio, 2 atrás. Aí foi meu primo Ricardo, a Cris e os 2 filhos, o Fê e a Mari. Aí primeiro dia em Tóquio, você chega, né, 24 horas de voo, por mais que tenha você chega lá, no outro dia eles saíram assim, vamos andar, vamos fazer o turismo em si. Aí a Cris viu as crianças assim, ó, com os bonezinhos amarela, bolsa amarela, esqueci o nome da bolsa, tradicional, com as capas, tudo enfileirado indo para a escola. Aí ela deu um grito no meio de Tóquio. É aqui que eu quero morar o resto da vida. É isso portuguesa, que eu quero pra mim. Ela, essa minha tia, que é casada com meu tio Paulo, é portuguesa, e a família da Cris também são portugueses. Eles têm um passaporte europeu. Falei, que eu quero morar o resto da vida. Aí eu falei, tá bom, mas Calma. fala abaixo, o que tá acontecendo? Olha ali as crianças indo enfileiradas para a escola, não tem van, não tem isso, não tem aquilo. Eles acabaram de descer do trem e estão indo. Organizado e consciente do que estão fazendo. É uma coisa que, assim, e aí entra a comida. Aí entra a comida, porque o cara... A coisa que mais me deixa... Eu acho que eu fiz isso em 3 anos de restaurante que fez agora. Eu acho que eu fui na mesa... Se não foram 4, foram 5 vezes que eu fui na mesa perguntar o que tinha acontecido. Porque o prato voltou. Assim, O prato voltou e você... que é o sinal de alerta na cozinha. O prato tá errado, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Não... Assim, tinham comido bastante. Os meus pratos são generosos. O yakisoba são 800 gramas em média. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não, é muita comida, estamos satisfeitos. Vocês querem levar? Ah, a gente quer. Tem como levar? Tenho. Mas quando o prato volta vazio, é o que a gente espera. É o que a gente espera, como cozinheiro, como dono de restaurante, que a chancela é de que a comida estava boa. Tá certo, você pode ficar tranquilo. Tá certo, ficar tudo operando certo. E aí... E tem gente que chega lá e fala, Sato, eu quero um yakisoba. Tá, eu vou comer metade, outra metade você já embrulha. Porque sabe que é generoso e que não vai dar conta. Pegando esse gancho de embalagem, de entregar, você trabalha com delivery, como é que funciona o Eu tenho. Em relação a deliveries, aplicativos? Eu não tô ainda num aplicativo porque eu não tô dando conta, na verdade. Eu até gostaria, porque então, ali é um negócio. É um CNPJ. Esquece. Faço comida, uma coisa que eu gosto de fazer, mas ele tem que dar resultado. Tem que... A gente não vive de vento. Você sabe disso. E aí eu tenho o meu WhatsApp, que aí acessa direto um aplicativo e a pessoa pede lá, já vai lá para a cozinha direto, já está tudo lá, ou a pessoa vai lá no restaurante quando é a primeira vez, e é muito engraçado, porque ela vai lá, esse negócio do aplicativo é muito louco, eu comecei com o iFood e parei, porque assim, as pessoas pediam, eu tive um cliente que pediu um iFood 1 vez, 2, 3, na 4ª vez ele apareceu lá. Nunca mais pediu o aplicativo. Ele, assim, de 10 vezes que ele vai lá, ele pede uma. Aí ele vai mais 10 e depois pede uma. Tipo, tá chovendo, é quase na hora de fechar o restaurante. Por algum motivo especial, né? Que ele usa. Ele não usa corriqueiramente. Você tem um vídeo... Ele prefere ir lá, né? Você tem um vídeo no Instagram que você mostra a forma que você entrega o lamen, né? Sim. E é bem bacana, que a gente coloca aí pra gente...
Então você consegue fazer deliveries do que você oferta? Tudo. Você precisa fazer essa adaptação de algumas coisas ou não? Só algumas coisas A gente, para a pessoa ter experiência quando chegar na casa dela e fazer? assim, tem pratos que vão prontos. Acho Já que tá pronto. o lamen é o único que É você... o lame que tem. Por causa do caldo, Aham. mas o carê, o carê udon, o katsu carê, todos os pratos vão montados. A pessoa come ali, não precisa fazer aquela malabarismo para aquecer o caldo, para montagem, não. É o lamen que é um ponto específico. Que foi o que mais me deu dor de cabeça. Para você chegar naquele resultado. É porque antes eu não tinha o delivery, né? Eu falei, como é que eu vou mandar um lamen montado pro cara? Moto. Esquece. Todo mundo anda de carro ou de moto, você vê o cara empinando a moto de entrega. Ou a bag toda torta ali, o cara andando com o negócio todo. Não. E aí, já teve uma vez que a mulher bateu a foto e mandou pra mim. Um katsu carê, que é o arroz, o curry e o empanado. Daí ela falou, Sato, eu não tô reclamando de você. É o entregador, porque eu compro com você há mais de 2 anos, só ver o que tá acontecendo com esse rapaz, porque olha como é que chegou a comida. Ela comentou com a gente título de informação. Sim. Porque ela entende que você não fez daquele jeito. Não. Então, já há 2 anos comprando, aí de repente chega um lá que tava virado. Cara, não tem como. E redes sociais? Você traz bem as suas redes, você faz bastante vídeo, você tem um engajamento bem interessante nas suas redes sociais. Eu tenho. Mas graças ao Rafael e à Mafê, eu tinha, mas não era uma coisa assim que eu não... Sabe? Vou lá, ponho uma foto. Se você pegar as primeiras... Nossa, são as coisas que eu falo, cara, eu tenho até vergonha do que está acontecendo hoje, do que acontecia, mas faz parte da minha história. Faz parte, tem que ficar assim, lá, tenho vergonha, mas... da evolução. Exatamente. Eu falo, nossa, que foto horrível, como é que eu fiz isso? Como é que eu deixei fazerem isso, sabe? Como é que eu achei que isso era instagramar? Não sabia, não tinha noção. E não tenho. Eu não tenho. Eu entrego e falo, eu quero dessa maneira. O padrão é esse. Vamos fazer. Né? O Fabrício hoje, que é o menino que cuida dessa parte, eu falo, cara, é assim, 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 vamos fazer. Mas se chegar pra mim e falar assim, edita isso daqui, eu falo, não sacaneia. E os vídeos? Você, sem o roteiro, essas coisas, isso não há problema pra você, gravar. No começo era. Eu acho que os 3 primeiros vídeos. Mas aí depois eu falei, cara, eu trabalhei no Ronador, que fechou em São Paulo, na Arturo Ramos. Eram 23 pessoas sentadas na minha frente. De uma certa forma era um público todo dia. Todo dia, 23 pessoas sentadas na frente. Era eu, o Toninho, o Wagner, o Code, o Xundi, e o Valtinho. E, cara, você tá interagindo ali com o cara, é uma coisa. Tinha a mesma dinâmica, vamos dizer assim. Você tem que conversar com o cara. E ali eu converso olhando para aquela câmera e falo assim, cara, eu te conto que é uma pessoa sentada que eu tô explicando que o lamen vai tirar daqui, vai pôr a tampa, vai virar, vai esquentar o caldo, vira isso para uma outra coisa. Então eu passei a ver dessa maneira, mas no começo era meio tenso. Se você pegar os primeiros vídeos mesmo, é bem tenso, porque eu não queria de maneira alguma fazer. Mas o Rafael e a Mafê falaram, não, sabe, vamos, né? Eles são de São Paulo, trabalham na área, coisa e tal, eles me ajudaram bastante, me soltar. E o resultado é bem potente, né? Tem um resultado expressivo nas suas redes sociais. A gente só, assim, virou uma regra. A gente só engaja, só paga se passar de 12 mil visualizações. Mas ele tem uma meta para alcançar para ele receber Dá um impulso maior. Outro dia vi um cara de BH. Cara, onde vocês estão? Eu falei, tô em Poste Caldas. Cara, você tá de sacanagem. Como é que eu recebi isso aqui? Eu falei assim, não sei. Porque Saiu o algoritmo do perímetro. conectou com vocês. E conecta, né? Essa é a função dele, né? Mas acho que Poste de Caldas também tá virando, em relação ao turismo, né? Uma potência, né? Assim, o que a Citur faz, eu acho fantástico. Renato, o Rogério, o pai deles, o genro do sogro do Ricardo, acho que o que eles fazem na Citur é o caminho que
Campos do Jordão fez. E você vê o potencial de Poços é muito maior do Campos. Campos é um lugar bonito, lindo, acho bárbaro. Mas se você vê, assim... A dinâmica de Poços de Caldas para um turista é muito melhor. Não, o cara tem mais o que fazer Mais aqui, o que fazer. sabe? E a gastronomia entra nisso. Fortíssimo. Você pega, assim, o Cristo, o café com um pão de queijo no Cristo. O cara vai lá no final da tarde com pão. O cara quer comer um recanto japonês. Cara, não existe um ponto que nem um recanto japonês. Aí o cara entra lá, tem um moti, tem um onigiri que eu faço, tem uma cerveja que eu faço. Aí o cara se envolve nesse... E aí é onde o Poços de Caldas tem a diferença. Natureza, arquitetura, gastronomia, o que ele quiser comer, ele vai achar com muita qualidade, não perde nada para grandes metrópoles. Não. E assim, agora eu vou defender o meu lado também. É fácil você cozinhar em São Paulo, nem cozinhar aqui. Passa ali a marco divisório e pega o imposto em cima do saquê. Pega o imposto em cima do... É difícil, cara, tem a substituição. O custo é tão alto quanto lá. E aí, operacional, né? O cara um dia virou pra mim e falou assim, mas é o preço de São Paulo. Eu falei, não, é mais barato que São Paulo. Eu falei, como? Eu falei assim, então, quando eu pego o saquê pra fazer o coisa, eu pago uma tributação porque passou de São Paulo para Minas. Lá não tem, mas quando entra aqui, tem. Então, eu mantenho o preço de lá, mas lucro menos do que lá, porque lá ele não tem... Se eu fosse lá, meu custo era mais barato. Quer dizer, aqui, a dinâmica de empreender no estado no Brasil já é muito bem. Já é difícil. Já é difícil, mas no estado de Minas Gerais ainda tem esses atenuantes que acontecem, ainda mais a sua culinária, que é muita coisa importada, né? E a taxa de importação passou da fronteira. Mas eu tenho um restaurante do lado, eu tenho um espaço com um mercado. Vou dar um exemplo assim, furikake, porque é temperinho que você põe em cima do arroz, é importado. Se chegar lá, eu tenho saquê importado, eu sirvo saquê importado. Eu tenho um macarrão udon coreano, eu tenho um macarrão americano, japonês, eu tenho uma série de coisas que é importado. Cara, eu não tenho uma margem ali, porque é um espaço que está ali. O custo já está embutido em outras coisas, você usou... Eu só uso ali porque se fosse para viver daquilo... Não, esquece, eu já tinha... Não tinha viabilidade nenhuma. Não, por exemplo, o furikake que eu falei, tem um prato que é o donburi, eu ponho o arroz e ponho o furikake de legumes. E em cima vai o empanado com 2 ovos fritos. Então, eu tenho que comprar. Então, por que eu não posso revender ele também? Já está ali. Em vez de comprar 10, eu compro 12. E tenho 2 lá para vender. Durante a semana. Aí eu tenho o saquê da Azuma, eu uso na cozinha. Tá ali. Eu ponho lá para vender. O arroz, né? O arroz, tudo, o miso, tudo que eu tenho na minha cozinha. Você tem fracionado ali para, tipo, faça você mesmo, ou a pessoa que tem. Falar em produzir coisas, você entrou em parceria na produção de uma cerveja. Com a Bonis. Conta um pouquinho dessa. O que uma pessoa pode esperar dessa cerveja? Cara, a cerveja é a seguinte. Surgiu justamente as pessoas começam a me indagar sobre as coisas e eu falo, cara, eu vou achar uma solução para isso. Se não me dá um problema... Não, eu tenho que ter uma solução, porque, sabe, não como alfafa, tenho cérebro, né? Aquelas coisas tudo. Comi tudo certinho, mamãe limpou, papai produziu tudo certinho. Então eu tenho que ter solução para os problemas. Eu não venho com problema que eu vou te dar uma solução. Cara, que cerveja que eles comem lá? Cerveja que eles tomam? Eu não sei o quê. E eles tomam, já chegaram assim, que cerveja que harmoniza com sushi? Eu falei, cara, lá a produção não é Pilsen. Aqui, Brahma, Skol, né, é Pilsen. Lá é Lager. Lager. Quando eu faço jantar, eu até falo, olha, as bebidas que acompanham o jantar, se quiser um champanhe, um frissante, uma cava, legal, um vinho branco, legal, o vinho verde me avisa, por causa da acidez. Eu vou ter que equilibrar aqui os temperos que eu vou usar no jantar. Vinho tinto. Não rola, porque quando você vem com vinho tinto, tanino, com shoyu,
faz o menor sentido. Não, ela vai te produzir um gosto de ferrugem, a oxidação vai ser alta. E aí você perdeu o jantar. E o salmão, mesmo sendo de cativeiro que a gente usa no Brasil, o final da vida dele, até ele ser abatido, ele está no mar. E naturalmente ele vai ter sódio e iodo. Com o tanino e o shoyu, que é um fermentado, cara, vai te dar uma coisa ruim na boca. Você vai achar que é o peixe, que é o arroz, mas não é. É a harmonização que está acontecendo dentro da da boca. tua boca, aquela harmonização que não vai funcionar. Aí falo de destilado, não. Saquê não é um destilado, saquê é um fermentado, que depende do code, que é um fungo que vai produzir o açúcar pro próprio saquê. E aí eu falo para as pessoas assim que a cerveja veio dessa coisa. As pessoas perguntavam, eu falava, tem um chopp lager, tem um IPA, hoje você vai comer o que? É o carê? Então não vem com uma coisa fraca, vem com uma coisa mais potente, que é uma IPA. E aí, eu vou comer um lamen e um yakisoba de frango, é diferente da carne, né? Ele é mais suave, o shimeji. Então vai na lager, né? Para não brigar na boca. Aí, cara, um dia eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa meio maluca, eu vou enfiar um gengibre aqui na lager para refrescar e vou potencializar a IPA. A Márcia, minha mulher, falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer uma cerveja. Mas como você vai fazer cerveja? Eu falei assim, Como eu não sei. eu vou ligar pro Lu, pro Carlinhos, eles vão me receber na Boni e eles vão resolver isso. E foi feito assim. É possível. Foram 6 meses, porque a gente não vai ficar lá o dia inteiro bebendo, né? Uhum. Tá, beleza, então vamos aí. Ajusta isso, ajusta aquilo. Acertar. Aí a cerveja surgiu disso. E, cara, é uma cerveja que as pessoas vão, turista, por exemplo, eles vão lá, tomam uma, outra e sai com o kitzinho para levar de presente. Porque fica uma coisa especial, tipo, eu vou levar isso aqui porque eu não vou encontrar isso aqui Não em tem. outro lugar. Assim, é um produto que as pessoas... É uma garrafa de 600 e ela sai pelo preço de 2 long necks no restaurante. Então, eu mercadologicamente... Custo-benefício é muito... Você está vendo uma coisa nova. Né? Eu tenho Heineken, eu tenho a Heineken sem glúten, eu tenho a Stella sem glúten, eu tenho a Heineken zero. São as 4 cervejas que eu trabalho, né? As 3 Heinekens e a Stella sem glúten. E as 2 cervejas. Então, ou você toma 2 long neck, ou toma a minha. Você quer uma coisa mais potente? IPA com wasabi. Ela não vai ficar com aquele... o wasabi, ele potencializa a IPA. Toda aquelas ele frutas. potencializa o que a IPA traz, ele... Isso. E aí o que é o mais... Você separa, assim, gosto de wasabi. Não, aí você fica com aquele gostinho de fazer assim, tipo, mais. O wasabi consegue fazer isso, né? O wasabi é impressionante, né? Você come ali e vai perdendo o limite até... E o gengibre não, o gengibre é refrescante. Então tá aqui quando chega o inverno, assim, quase não vende cerveja de gengibre. O pessoal vai na IPA. Porque sente que ele é mais encorpado, ele dá um... E o álcool é maior, né? Ele tem uma potência maior de sabores. Mas quando tá verão... Sucesso de venda. Bem... Sabe, e projetos futuros? Tem alguma coisa para acontecer? Cara... Tem alguma coisa que você tá fazendo, igual... Assim... eu tô pensando em izakaya. Izakaya é um bar japonês. Então, dentro do restaurante, eu já tenho meio que um laboratório. É possível, você já... já tenho. Eu tenho clientes que chegam lá para jantar e pedem um takoyaki, que não está no cardápio, mas já faz parte disso daí. Eu tenho o karaage, que é o frango frito com gengibre. Aí eu tenho o shimeji, que todo mundo conhece. Eu tenho o croque, que é um croquete de batata, purê de batata com carne moída e curry. Então já tem um embriãozinho ali acontecendo. Então, eu tenho clientes que chegam lá e chegam para jantar e acabam ficando só nas cervejas, nas porçõezinhas. Eu falo, cara, tem um caminho para isso. E aí, essas semanas passadas, umas 3 semanas atrás, eu fui em São Paulo fazer o curso com o Adegão e com o Toshi. E aí eu vi que o saquê é uma coisa que todo mundo me cobra. E aí eu já trouxe algumas rótulos de saquê. Não vou vender garrafa, porque é astronômico. Assim, um saquê de 300, 500 reais. Mas a dose o cara consegue
assimilar, sabe? Eu tenho o Sake Nacional, tenho a Azuma, tem aquele Daijun, né? Então isso é possível, é um caminho que você está enxergando um horizonte. É porque aqui, cara, não tem bar aqui em Poços, né? Mas não tem um bar japonês. Não tem. Essa proposta, acho que eu não digo nem imposto, até um raio um pouquinho maior. Entendeu? Eu tenho um cliente de Mogi que vem comer lamen. O cara tá em Mogi, ele vai para São Paulo, Campinas, ele vem comer lamen aqui. Tem um raio um pouquinho maior. E aí é isso. Cara, foi um prazer conhecer você, conhecer a sua história. E eu sei quanto é difícil né, a dinâmica de empreender, de ser o chefe, de ter todas essas coisas e arrumar um tempo. Aí, como a gente estava falando de tempo, mas eu acho que as pessoas que gostam do seu trabalho, gostam de você, vão ficar bastante felizes de ver esse material aí, entender um pouquinho. Espero ter você mais vezes aqui, porque eu acredito que, né, fala tudo muito resumido, deve ter mais coisas. Só chamar. Fechou? Só chamar, a gente destrincha esse esqueleto que a gente montou hoje. É isso, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai editar todos os vídeos, vai colocar as informações aí, as hashtags, fácil de encontrar, endereço por escrito. Então vai ficar bem interessante esse material depois. É só você continuar seguindo a gente e essas informações vão estar bem didáticas lá para você encontrar tanto o restaurante quanto as coisas que ele está fazendo, já fez e provavelmente coisas novas que vão aparecer por aí. É isso. Valeu, obrigado. Fácil? Fácil.